Hoje eu vou ensinar como fazer e construir as suas figuras geométricas, a sua composição de cores. Vai ser claro de acordo com o seu desejo, mas como fazer do início? Como construir um trabalho como este, onde podemos trabalhar cores, formas geométricas. Aqui eu comecei a trabalhar o pontilhismo, ainda não terminei, eu vou expandir para cá e vou manter as cores que estão aqui, apenas colocar o pontilhismo sobre elas. É um processo que é terapêutico, dá um pouquinho de trabalho, porque são pinguinhos por pinguinhos. Então é um processo onde você pode deixar um tempinho do seu dia reservado para isso, que é um momento que você tem de prazer com a arte, onde você pode mergulhar nesse mundo maravilhoso, através das cores, das formas, das linhas. Você pode tanto trabalhar com o abstracionismo informal ou formal geométrico, que fica muito bom para iniciantes nas artes plásticas, como também você pode trabalhar essas espécies de mandalas que são feitas com figuras geométricas que podem ser construídas a partir da sua criatividade, da sua imaginação, do seu desejo, da sua vontade. E aí você vai entender como você consegue construir do seu jeito um trabalho tão bacana, tão legal, que pode sempre ser dinâmico e um trabalho que vai sempre ser único. Bom, eu tenho aqui uma placa de MDF, tamanho aproximadamente de 60 centímetros de diâmetro. Eu passei o primer nessa parte, aqui é a parte como que ele era antes, então eu ainda vou limpar aqui, que tá sujinho, que manchou, né, de primer. Então ele era assim, escuro, ia ficar ruim para mim pintar. Então eu passei o primer para poder facilitar, tanto para riscar quanto para pintar. E deixei secar de um dia para o outro, né? E aí você arranha e não sai, então tá bem feitinho, o primer tá bem resistente. Aqui eu tenho algumas figuras geométricas que eu vou utilizar. Se você não tiver, você pode puxar o molde pela internet. Também pode ter auxílio de alguns objetos, por exemplo, os círculos é fácil achar tampinhas em casa, né, pra gente trabalhar. Se for oval, a gente sempre tem embalagens também que dá para utilizar. Então, eu tenho até uma tampinha de um porta-joia, esse aqui que é um hexágono, tem 6 pontas, também eu vou utilizar. E caso você não tenha esses moldes, você procura fazer de papelão, busca as imagens geométricas na internet e recorta. Não precisa deixar vazado igual tá os meus, né? Mas pode fazer de um jeito que fica fácil de riscar. E aí, aqui eu tô com uma régua de 40 centímetros, apenas para servir de apoio, para me ter uma base ali. Eu já risquei no meio com a tampinha, que vocês viram, a pretinha, eu já risquei. Agora com a régua, eu tenho uma base da onde eu vou começar a trabalhar essa figura geométrica oval. Então, é para mim saber de um lado para o outro. E aí eu vou riscando assim, eu tenho uma base. Então, a régua também auxilia bastante, para a gente ter uma base da onde vai colocar cada desenho geométrico. E aí você vai formando, claro, de acordo com o seu gosto. Como eu comecei com um círculo e vim com essas figuras ovais, então vai se formar como se fosse uma flor. E aí eu comecei a trabalhar agora a tampa do porta-joia, né? E formando esse outro desenho geométrico. Eu vi que se encaixa nos intervalos que tem aqui de uma pétala para outra, de uma figura oval para outra, comecei a encaixar este. Eu passei a régua também de uma figura, de uma pétala para outra, e aqui eu vou encaixando. Então, tem como você também trabalhar por base de onde acaba um desenho, você vai fazendo outro. E aí eu vi que sobrou uma pontinha e eu pensei, olha, já está no formato de um triângulo nessa ponta. Então, eu comecei a usar a ponta do triângulo aqui também para poder estender essa ponta que já estava se formando.
Então, os desenhos eles vão sendo feitos de acordo com o que a gente vai enxergando, os lugares onde a gente pode trabalhar. E quando a gente menos espera, já terminou de fazer todas as partes, né? E aí, claro, depois a gente ainda vai trabalhar alguns detalhes por dentro de cada figura, mas as partes principais a gente já termina só de ir montando essa composição, olhando aonde que fica interessante trabalhar qual figura. Então, é uma coisa assim que quando você começa a fazer, você vai vendo que vai abrindo o olhar para aquela nova possibilidade de trabalhar aquela figura. Aqui eu aproveitei a tampinha e comecei a trabalhar por dentro da onde eu tinha feito com o molde da tampa do porta-joia, né? Que é o de 6 pontas, o hexágono. Então, agora eu começo a trabalhar um círculo dentro dele. Eu vi que ele ficou grande, então dá para trabalhar um círculo dentro. Então, onde você vê que tem espaço, você pode trabalhar outras formas. Agora eu comecei a pintar e comecei pelo centro. Agora eu vou fazendo aqui nesses intervalos, onde tem a figura oval, aí tem o espaço entre uma figura e outra. Aí eu comecei a preencher, para depois preencher as pétalas, no caso, essas figuras ovais, né? E eu poderia começar por elas também, e depois preencher o intervalo entre elas, tanto faz. O importante é começar do centro e vai pintando até chegar na ponta da superfície que a gente está trabalhando. E a tinta que eu estou usando é a PVA para artesanato, sobre essa superfície de madeira. Ela é ideal. A tinta para tecido, eu teria que pintar novamente de branco para poder ela pegar melhor, porque ela tem menos cobertura. Então, eu preferi fazer com a tinta PVA. E você pode utilizar também a tinta acrílica para artesanato, que tem bastante cobertura, ou a tinta também acrílica para tela, que também tem bastante cobertura. Bom, aí aqui eu comecei a trabalhar o pontilhismo, com o lado oposto do pincel. Então, eu vou colocando a tinta nessa partezinha do pincel e vou preenchendo. Até mesmo nessa parte que foi pintada de verde, preenchendo de azul, eu vou ficar com fundo verde mesclado com esses pingos azuis. Então, você escolhe as cores que você quer trabalhar em cima da cor que você já trabalhou. E aonde você vai trabalhar também esse pontilhismo. Você pode trabalhar com contornos, pode trabalhar preenchendo o fundo. Então, vai muito do seu olhar, daquilo que você quer destacar no seu desenho. É importante que você utilize pincéis de cerdas macias, que não arranhe a pintura, porque senão fica muito marcado o pincel nessa superfície de MDF. E também vai trocando de pincéis, conforme você vê a necessidade de troca de acordo com o tamanho do desenho que você está pintando. Aqui, como eu não tinha essa cor verde, eu tinha um outro tom de verde, eu resolvi fazer e desmanchei a tinta, um pouquinho de amarelo com azul e formei esse tom de verde aqui. Então, você também pode, a qualquer momento, fazer a mistura das cores que você quer trabalhar, para você ter uma cor um pouquinho diferenciada da cor que você já está trabalhando. E eu comecei a fazer uso da cor laranja, do amarelo, do rosa, do lilás. Comecei, né, pelo amarelo claro, pelo branco, azul, e aí fui expandindo, fui abrindo as cores de acordo com o que eu ia pintando, eu fui vendo qual a necessidade de colocar uma cor que ia se destacando. Porém, na minha mente, eu estava com a pretensão de fazer a superfície mais para o tom de verde. Então, eu queria que tivesse mais verde do que todas as outras cores. Então, por isso que eu terminei finalizando aqui com o verde também. Então, eu tenho o verde lá no início, tenho o verde na parte do meio, tenho o verde na parte dessa ponta da última parte que eu estou fazendo agora.
Então, na minha mente, eu sabia que eu queria trabalhar bastante o verde. E aí, por consequência, veio também o azul ganhando bastante força nesse meu trabalho. E claro, depois o amarelo também se destacou e as outras cores foram se destacando aos poucos. E agora eu comecei a trabalhar o pontilhismo branco para destacar essas pétalas que eu vi que formaram a flor. Então, conforme eu trabalhei o círculo, formou-se a flor. Precisei destacar essa flor. E aí eu percebi que eu precisava também dar acabamento, fazendo com que as outras figuras também tivessem o seu valor. E aqui, no meio desse losango que eu trabalhei, eu percebi que eu poderia colocar uma tampinha de plástico e trabalhar mais uma figura redonda. Então, se destacou bem. Eu acho que ganhou bastante riqueza de detalhe com essa sobreposição de formas dentro de formas e de cores dentro de cores, que é o que eu gosto bastante, explorar bastante as cores que eu gosto como arte na figura abstrata. Então, eu achei que foi um trabalho, assim, bem rico em formas, em cores e em pontilhismo, porque eu fui usando o pincel mais fino e um pincel de cabo mais grosso para poder fazer. Uma hora fazia as bolinhas maiores e outra hora menores, de acordo com o que eu via que combinava. Então, foi um trabalho que eu fui observando, né? Eu levei, por exemplo, alguns dias, porque eu não peguei direto para fazer. Eu fui observando aonde eu poderia trabalhar. Então, cada vez que eu pegava, eu ia olhando e entendendo o que eu poderia fazer e ia sentindo alegria nisso. E sensações boas de ver o trabalho concluído, né? Então, muitas coisas me fizeram bem cada vez que eu ia fazendo esse trabalho. Eu fui vendo como eu sou capaz. Então, você também é capaz. Você precisa desafiar, né? E achar que você pode sempre desenvolver o seu trabalho em qualquer área que você vá fazer. Então é isso. Para mim foi um desafio, mas valeu a pena. Muito obrigada. Deus abençoe. Até o próximo trabalho.